Olá, meus amores! Eu sou a professora Juliana Saraiva. No vídeo anterior, nós conversávamos sobre aquele triste caso de uma recém-nascida de 15 dias, Ana Beatriz, que ela foi assassinada, que ela foi morta pela sua própria mãe. E nós discutíamos a questão de ser homicídio ou infanticídio. Como o crime de infanticídio ele tem muitas peculiaridades e é um crime dos bem cobrados no exame de ordem, concursos públicos, eu trago para vocês aqui informações, vou falar um pouquinho sobre esse crime, que ele tem alguns aspectos importantes e algumas pegadinhas. Nós já falávamos que o crime de infanticídio, que está no artigo 123 do Código Penal, ele é um crime que nós costumamos falar bipróprio. Ele é próprio no que diz respeito ao sujeito ativo, que é somente a mãe, e também em relação ao sujeito passivo, que é o nascente ou o recém-nascido. Então, é aquele filho fruto do parto. E a outra característica do crime de infanticídio é que o crime de infanticídio, ele acontece porque essa mãe, ela está sob influência do estado puerperal. O estado puerperal é uma alteração física, psíquica, muito comum nos casos em que a mulher está dando à luz. Quando ela entra, né, em estado ali de parto, nós já temos o quê? O estado puerperal que pode ali aflorar naquele momento e se estender por vários dias. Bom, e é justamente essa motivação que faz com que a mãe tenha esse impulso de matar o seu próprio filho. O estado puerperal não se confunde com doença mental, com inimputabilidade por doença mental, tampouco com semi-imputabilidade. Inimputabilidade é doença mental grave que gera a falta de capacidade, ou seja, a capacidade zero, então incapacidade, e a semi-imputabilidade, redução da capacidade, o que leva a uma redução de pena de 1/3 a 2/3, ou, dependendo dos casos, numa substituição por medida de segurança quando justificada. Bom, o maior problema que nós temos é a questão desse lapso temporal, que não é dado pelo Código Penal, e nisto, no vídeo anterior, eu explico que sempre na dúvida se existe ou não estado puerperal, prevalece o entendimento indúbio pro réu, e daí, neste caso, a mãe deverá responder por infanticídio, tendo em vista que ele tem a pena mais leve, detenção de 2 a 6 anos. Bom, agora, uma outra, então nós sabemos que tem esse lapso temporal durante o parto ou logo após. Durante começa com a questão da dilatação, né? Então a dilatação é o início do parto e ele termina, né, com a expulsão total do feto e depois cortando ali, né, o cordão umbilical. Bom, dentro desta ideia é importante nós delimitarmos que difere do crime de aborto, porque no aborto ainda não começou o parto, né? Então, quando não tem dilatação ali do útero, né, para expelir o bebê, nós temos o aborto. Então, qualquer manobra antes dessa dilatação é crime de aborto. Com a dilatação ali do útero, né, para a expulsão, nós temos o crime de infanticídio, né, seja ali ainda dentro, né, ali vamos dizer, da cavidade uterina, saindo da cavidade uterina, ou quando ele já é expelido, cortando ali o cordão umbilical. E o que vai diferenciar na questão do infanticídio para o homicídio é que no homicídio não existe essa interferência do estado puerperal. Por isso que nós vamos, nas questões de dúvida, ter a questão da perícia médica, lembrando que prevalece o entendimento de que nos casos em que é logo após ou ali durante, existe essa presunção de que houve o estado puerperal. Mas a acusação pode levar a provas em contrário, da mesma maneira que se o tempo se estende depois, e isso também existe possibilidade, a medicina já traz relatos de mulheres que às vezes mais do que um mês após o parto ainda tem características desse estado puerperal, desse puerpério. Então, dependerá aí, obviamente, de uma análise médica, né, para que possa ser constatado esse estado puerperal. Uma outra situação, imaginemos uma mãe que mata um outro filho no estado puerperal. Então ela está ali com aquela influência do estado puerperal e ela tem um bebezinho uma criança de 2 anos e mata essa criança de 2 anos, né? Ela responde por qual crime? Por homicídio, porque infanticídio é somente o filho fruto daquele parto.
Professora, e se ela é mãe de gêmeos, trigêmeos e mata todos, né? Se ela está no estado puerperal, são 3, por exemplo, infanticídios, 2 infanticídios, né? Então aí nós temos o concurso, né, material de crimes, tendo em vista que ela foi matando todos aqueles recém-nascidos, certo? Agora, a questão crucial, o que muito se pergunta, e aí eu quero que você preste bem atenção, é sobre a participação ou a coautoria em caso de infanticídio. Vocês devem observar que o crime de infanticídio, ele não tem parágrafos, né? Então, ele só tem o caput. E o crime de infanticídio, todas aquelas palavras que estão em frente ao caput, nós chamamos de elementares do crime. Então, nós temos elementares subjetivas, quando se fala de filho, né, a própria mãe, quando falamos do estado puerperal, e temos elementares objetivas, durante o parto ou logo após. Bom, então tudo que está no artigo 123 são elementares do tipo. Se nós tivéssemos parágrafos, poderiam ser circunstâncias, mas não está. Está tudo no caput, né? Foi criado um tipo penal autônomo para o infanticídio. Ele não está no homicídio como uma forma privilegiada, ele está deslocado, um tipo penal autônomo. Então vamos imaginar que uma mãe em estado puerperal, ela pede ajuda para alguém matar o filho. Pede ajuda para o seu namorado, ou pede ajuda para a vizinha que odeia crianças, né? E juntos eles praticam ali, né? Matam aquela criança asfixiada, ou vamos imaginar que a vizinha dá um sonífero para ela pôr na mamadeira, né? Se a mãe está no estado puerperal e alguma pessoa auxiliou essa mãe, né? Se deu um suporte, entregando o medicamento, instigando, nós temos o quê? A participação no crime de infanticídio. E se praticou manobras para matar a criança, o recém-nascido junto, também responde por infanticídio. Nossa, professora, eu não acredito, mas é um crime próprio. Crime próprio tem possibilidade de participação e coautoria? Tem, tá certo? Por quê, professora? Deem uma lidinha no artigo 30, do Código Penal. O artigo 30, ele diz que não se comunicam as circunstâncias subjetivas, salvo quando elementares do crime. Traduzindo, circunstâncias subjetivas não se comunicam, mas elementares, que são aqueles elementos que estão compondo o caput do tipo penal, essas se comunicam. Então, embora existam alguns doutrinadores, né, que dizem que não, nesse caso é uma elementar personalíssima, não se comunica, não existe isso. Inclusive, Nelson Hungria, um dos papas do direito penal, no passado, numa das obras, ele falava que era uma elementar personalíssima, não se comunicaria, e depois ele mesmo, na sua humildade maravilhosa, assumiu o seu equívoco, falando não. De fato, o artigo 30 diz que as elementares se comunicam. E daí até mesmo Hungria voltou dessa ideia, né? Então, às vezes a pessoa lê, copia alguma coisa que não. Então, veja bem, não existem exceções, tá? Quando nós temos exceções à teoria monista, mas nesse caso nós não temos, né? Então, o artigo 123, ele é um tipo penal autônomo, sem questão de utilizar um outro artigo. E aqui nós utilizamos a teoria monista. Todos aqueles que concorrem para um resultado respondem pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Então, a vizinha que ajudou, o pai que ajudou, responde também pelo crime de infanticídio, certo? Então, não caiam nessa pegadinha, isso cai muito em exame de ordem, em prova de graduação, em concurso público, não caiam nessa pegadinha. Quem ajuda a mãe em estado puerperal responde também pelo crime de infanticídio, ok? Certo? Então, guardem aí. Uma outra questão importante é lembrar que o crime de infanticídio, ele não tem a forma culposa. Então, se a mãe em estado puerperal mata seu próprio filho, atrapalhada na hora de dar um banho, a figura do infanticídio culposo é atípica, porque nós não temos, tá certo? Alguns doutrinadores afirmam que seria um homicídio culposo, né, quando isso acontece. Mas que neste caso a mãe também não responderia por conta do perdão judicial,
que é aplicado no homicídio culposo. Lembrando que o crime de infanticídio é um crime material que exige o resultado, que é a morte, né, do recém-nascido ou do nascente. Não acontecendo a morte, nós temos tentativa de infanticídio. Professora, se uma mulher, ela, enquanto está dentro do útero, não começou ainda a dilatação, ela pratica uma manobra abortiva. Não mata o feto. E daqui a pouco, o útero começa a dilatar, o bebê, né, o nascente está ali saindo, né, está saindo do útero da mãe, e essa mãe em estado puerperal mata. O crime de infanticídio absorve o crime de aborto? Não. Prevalece o entendimento que, neste caso, nós teríamos dois crimes. O de aborto, se fosse comprovado que ela praticou manobras abortivas antes do início do parto, antes da dilatação do útero, né? E agora, já que o nenê, né, já que o recém-nascido, já que o nascente nasce, ela mata, então seria tentativa de aborto mais o crime de infanticídio consumado. Anotem aí essas informações e se tiver dúvida, escreve aqui para mim. Se tem dúvida de outro crime, escreve para mim. Eu te ajudo, tá certo? Vamos simplificar o direito penal, que o direito penal simplificado e com as dicas diretas, elas te ajudam muito. Deixa aqui seu comentário e traga dúvidas que, tendo um tempinho, eu venho para te responder. Até o próximo vídeo.